Bom dia. Então, a aula hoje vai tratar aí das emissões radiadas e a susceptibilidade, né? Então, o que o meu circuito emite e o que o meu circuito é capaz de acoplar, de receber, que é a parte de susceptibilidade. Na aula passada a gente viu antenas, então a gente viu algumas características de antenas que a gente vai precisar entender hoje, para a gente chegar nos modelos que nós vamos chegar. E também puxando lá de emissões conduzidas, lá eu comentei que as condições de contorno, né, são muito bem definidas quando eu estou lidando com emissões conduzidas. Por quê? Porque as minhas emissões estão nos cabos, nas trilhas. Então eu consigo mitigar essas emissões muito facilmente, botando filtros. A gente viu lá ferrites, etc. Aqui o problema é um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque as nossas condições de contorno é o espaço, é o ar, é tudo que está à nossa volta, né? Então, mitigar é possível? A gente pode fazer blindagens, a gente vai ver blindagens mais para frente. Só que blindar um produto, um equipamento, é caro e traz uma série de desvantagens. Por exemplo, peso. Eu quero fazer um negócio portátil, mas eu preciso blindar. Poxa, eu vou agregar peso, porque a blindagem tem que ser feita com material metálico. Custo, né? A gente está vendo aí as commodities depois, principalmente depois da pandemia, estão subindo muito. Minério de ferro, cobre. Então, eu vou agregar um custo muito elevado ao meu equipamento. Ao passo que se eu conseguir fazer um projeto muito bem feito, não para mitigar, mas para evitar, né, eu já expliquei isso aí para vocês, né, é diferente eu evitar e eu mitigar, é aquela história do capacete, né, eu uso o capacete porque se eu cair da bicicleta eu vou mitigar, né, um acidente grave, uma lesão grave, mas eu não estou mitigando o acidente em si. O ideal fosse que eu não tivesse o acidente. Então é isso que é o intuito da aula de hoje, a gente visualizar aqui, através de alguns modelos que nós faremos, o que eu tenho que tomar cuidado num projeto. Sempre voltado para a placa de circuito impresso, pessoal. De novo, eu montei esse curso aqui muito especificamente para a parte de eletrônica, porque só a eletrônica que tem esse curso aí na Unifei. Então, pensando aí que os engenheiros eletrônicos vão muito na área de placa de circuito impresso, então o curso está voltado dessa forma. Então, de novo, né, isso aqui a gente já sabe desde que vocês começaram a ver corrente elétrica, né, corrente elétrica que varia no tempo fluindo num condutor, produz campos, tá, magnéticos. Né, produz campos elétricos também, então eletromagnéticos, que a gente viu lá na parte de antena, que se eu tiver qualquer condutor, isso vai acabar se propagando no meio ambiente, né? Propagando no meio, através de ondas eletromagnéticas. E esse que é o nosso problema, né? Como eu falei lá também na aula passada, a gente estava vendo algumas características de antenas, mas o nosso intuito não era fazer boas antenas. Quando eu estou fazendo design, lá desenhando um circuito eletrônico, a não ser que eu esteja realmente fazendo uma antena, mas eu quero piorar a eficiência das antenas involuntárias, né? Já que qualquer trilha minha vai ser uma antena, mas eu quero fazer ela ser a pior antena possível, porque eu não quero ficar emitindo campos aí, senão eu vou ter problema para certificar o meu equipamento. Então é isso que a gente quer, diminuir a eficiência dessas antenas involuntárias. Aí, de novo, pessoal, nós vamos ter as correntes de modo comum e de modo diferencial, porque elas atuam de formas distintas. A mesma coisa lá de emissões conduzidas. Tá? Então, primeiramente, por que elas são distintas? Né? Porque se eu estou aqui com um modelo de 2 condutores, eu tenho que lembrar que, na verdade, eu preciso de 3 condutores para ter corrente de modo comum.
Por quê? Porque a corrente de modo comum, o retorno dela é pelo fio de terra. Tá? É claro que vai ter ali parasitas, vão se apresentar ali no circuito, que vai acabar fechando o loop da mesma forma. A gente viu isso lá. Mas de qualquer forma eu tenho então de uma corrente 1 e uma corrente I2, eu tenho essas duas componentes. A corrente de modo diferencial, que nesse condutor de cima está indo para a direita, e no condutor de baixo está indo para a esquerda. Elas são sempre assim, elas são diferenciais, né? Então é um modelo a dois fios mesmo. Ida, retorno da minha corrente de modo diferencial. Já a corrente de modo comum, elas vão estar sempre no mesmo sentido, porque o retorno delas é através do condutor de terra. O que vai acontecer, pessoal? Então, a corrente de modo diferencial, ela vai produzir um campo elétrico. Então, olha aqui, ó, esses dois riscos aqui são os nossos condutores. Ó. Esses dois riscos aqui, os nossos condutores. Tá? Então, aqui eu tenho uma corrente de modo diferencial indo para lá e uma corrente de modo diferencial voltando. Então, se eu pegar o ponto central aqui entre os condutores, tá? Eu vou ter um campo elétrico no mesmo plano dos condutores diferencial. Esse campo aqui é o resultante. Ele é resultante de quem? Bom, ele é resultante de dois campos. O primeiro campo, que é esse aqui, ó, que está vindo para a direita, tá? Ele está mais longe. Então, ele está me gerando esse campo aqui, ó, menor. Tá? Esse condutor aqui que está mais próximo vai estar gerando um campo magnético um campo elétrico mais forte para o outro lado, porque a direção de propagação das correntes são diferentes, mas no mesmo plano. Essa é a característica aí do vetor campo elétrico. Então percebam que eu tenho vetores de mesma direção, porém sentidos opostos. Então a soma vetorial aí na verdade vai ser uma subtração. Então por isso que o meu campo resultante é menor. Meu campo resultante é a subtração dos dois. Já para correntes de modo comum, como ambas as correntes têm o mesmo sentido, né? Ambas as correntes têm o mesmo sentido, então eu vou ter campos elétricos, né? Esse campo aqui é menor devido a esse condutor estar mais distante, e esse campo aqui é maior devido a esse condutor aqui estar mais perto. Porém, o fluxo de corrente tem o mesmo sentido, então todos os dois vetores aqui têm o mesmo sentido. Então agora a soma vetorial é efetivamente uma soma, por isso que esse campo tende a crescer. Tá? Esse desenho aqui, ele leva a gente a pensar numa coisa que não é verdade. Tá? Por quê? Isso aqui eu tirei do livro base lá nosso, mas eu vou explicar, que fique muito bem entendido isso. Apesar daqui parecer que o campo diferencial é menor que o campo de modo comum, isso não é verdade, tá? É porque aqui foi exacerbado que o campo de modo diferencial, a soma vetorial, na verdade, é uma subtração. Por quê? Porque as correntes diferenciais, elas têm sentidos opostos. Vão gerar vetores de campo elétricos em sentidos opostos, que serão subtraídos. Porém, as correntes de modo diferencial, elas tendem a ser muito maiores que as correntes de modo comum, algumas ordens de grandeza maior. Então, por mais que eu ainda tenha essa subtração, o campo diferencial, ele costuma ser o mais relevante. Tá? Aqui na corrente de modo comum, esse vetor resultante ficou grande só para exacerbar aqui a característica que eu estou somando as componentes de campo. Mas, geralmente, como essas correntes de modo comum têm algumas ordens de grandeza a menos do que as diferenciais, esse campo resultante aqui, ó, oriundo das correntes de modo comum,
tende a ser menor, tá? Por mais que a seta aqui esteja maior. Então é só para mostrar que aqui eu estou somando, só que eu estaria somando componentes muito menores do que essas componentes, tá? Então posso fazer isso aqui, o símbolo de menor, tá? É bem menor as correntes de modo comum. Então esses campos são menores, tá? Então essa é a tendência. Não quer dizer que sempre vai ser assim, tá? Então eu posso ter problemas ali, a corrente de modo diferencial às vezes ser realmente pequena. Aí já é uma característica, por exemplo, de sinais, tá? Ah, professor, mas como assim? Ah, por exemplo, eu estou transmitindo um sinal digital, tá? Então num sinal digital praticamente eu não tenho corrente diferencial, mas eu vou ter corrente de modo comum. Ela vai surgir ali, né? A gente falou delas que elas são correntes também chamadas de correntes antena, tipo antena. Elas são correntes basicamente que acoplam ruídos externos naquele condutor. Ah, agora não, agora eu estou falando do cabo de alimentação. Poxa, o cabo de alimentação, se eu estiver trabalhando com fonte chaveada, eu posso ter problemas em termos de emissões radiadas. Não é muito comum. O problema maior é emissões conduzidas, porque vai estar dentro do espectro lá de 150 kHz até 30 MHz, tá? Mas pode vir a acontecer, sei lá, minha fonte chaveada trabalha numa frequência um pouco mais elevada e aí eu tenho os harmônicos, então eu posso ter problemas da ordem de emissões radiadas também. E aí, nesse caso, as correntes de modo diferencial, elas poderiam ser mais relevantes, tá? Então é isso que a gente tem que também lembrar. Geralmente sinais, principalmente sinais digitais, onde a tecnologia hoje é CMOS, então praticamente eu não tenho corrente envolvida, praticamente, tá? Então as correntes de modo diferenciais nessa área aí, principalmente para sinais digitais, as correntes de modo diferenciais são menos relevantes, tá? Então a gente precisa fazer essas observações aí, que fica muito bem claro isso. Então vamos fazer um modelo, tá, de um par de condutores paralelos e aí depois a gente aplica esse modelo a trilhas aí de PCB. Mas primeiro é um par de condutores paralelos que é mais fácil, né, que é o tipo de antena aí, uma das mais simples que a gente viu lá, por exemplo, a dipolo, tá? Então vamos pensar o seguinte, pessoal, eu tenho dois condutores aqui, ó, eles estão entrando na tela, tá? Aquela notação vetorial aí, ó, cruzinha, né? Cruz aqui, ó, significa que o meu vetor está entrando na tela. Tá? Então, dois condutores. E aí, a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Dois condutores vai gerar um campo elétrico que está no mesmo plano dos condutores. Só que agora eu virei isso aqui, né? Eu virei. Então, o condutor agora está furando a tela aí e o campo elétrico também. Só que o campo elétrico ele tem sentido oposto ao do fluxo de corrente nos condutores. Então, eu estou considerando que a corrente está entrando no monitor, nos dois condutores aí. Então, aqui eu teria um campo elétrico saindo do monitor. O Eθ1, que é relativo ao condutor de cima, e o Eθ2, que é relativo ao condutor de baixo. Por que θ, professor? Porque em 3D, né, θ aqui seria o plano do monitor de vocês, tá? O plano do nosso monitor aí é o θ. Tá? Desculpa, pessoal, o θ não é o plano do nosso monitor, não. O θ é o plano Desculpa, o θ é o ângulo do plano perpendicular ao do monitor, tá? Quando θ é 90, aí ele vai coincidir com o nosso plano do monitor. Tá? Φ é o plano do monitor.
Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo φ, ó. Ele colocou aqui, ó, ângulo φ, ângulo φ. O ângulo θ é o ângulo aí que rege a variação no plano perpendicular ao plano XY, tá? Quando θ é igual a 90, nós vamos ter aí o maior campo elétrico, que é o que a gente quer modelar. Por quê? Porque na norma, vocês vão fazer os trabalhos aí, vocês verão que os ensaios, é claro, o ensaio vai medir basicamente tudo hoje em dia, né? Basicamente a câmara anecoica vai ficar girando lá o equipamento e vai levantar o campo elétrico que o equipamento está produzindo, emitindo em todas as direções. Só que, pela teoria aqui, o que a gente está vendo? Qual será a pior direção? A pior direção vai ser para θ igual a 90 graus. Então, quando θ for 90 graus, para antenas modeladas aí por fios paralelos, que basicamente é o que a gente tem numa placa de circuito impresso, já que a placa de circuito impresso ela é bidimensional. Então, os nossos condutores, eles estão sempre no mesmo plano. Tá? Ah, professor, mas tem uma trilha para cima, uma para baixo, mas elas estão no mesmo plano. Então, a maior resultante de campo elétrico estará no mesmo plano da placa. É o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Será paralelo ao plano da placa, que é esse cara aqui. Vai ser o campo elétrico resultante. Tá? Então, por isso que a gente está fazendo esse modelo, porque esse modelo vai fornecer insights para que a gente tenha a noção aí do que piora e o que melhora a minha emissão quando eu estiver fazendo uma placa de circuito impresso. Tá? Então, aqui eu chamei de S, né, a distância entre os dois condutores. Então, esse ponto aqui é o ponto central, porque eu tenho S sobre 2 e S sobre 2 aqui. Tá? E aí, aqui eu tenho o nosso φ. Tá? Que eu acabei mostrando errado aqui. Esse aqui não é o ângulo φ, não. Por semelhança de triângulos, isso daqui não é φ, não. Então, nós temos φ aqui e aqui, né? E aqui. Bom, então vamos fazer isso, tá? Sabendo que, lembrando que essa anotação aqui do circunflexo aqui é vetorial, né, pessoal? Então é a soma vetorial, tá? O campo elétrico resultante aqui para θ igual a 90 é o Eθ1 mais o Eθ2, que é uma soma vetorial. Bom, então vamos fazer isso daqui para uma antena de polo de Hertz. Tá? Então, primeiro, o que é o raio de uma antena de polo de Hertz? Eu esqueci de colocar uma figurinha dela. Então, esse aqui é um dipolo de Hertz, tá? Lá do experimento de Hertz. Isso daqui está num museu, em algum lugar, que agora eu não me lembro. Tá? Tem lá o experimento de Hertz. Eu não sei se é em Nova York. Não me lembro. Tá? Então, basicamente, ela é muito similar a um dipolo, tá? Mas ela tem essas bolotas aqui, ó. Então, ela tem características distintas do dipolo, embora sejam similares. Tá ok? Com isso daqui ele fez um efeito corona lá, e aí ele gerava uma faísca de um lado e via a faísca acontecer no outro. Tá? Então foi o experimento que Hertz fez isso aí há mais de 200 anos atrás. Então vamos lá, pessoal. Então aqui a gente tem que o campo elétrico, né, cada uma das parcelas, ó, o Eθi seria o meu Eθ1 e depois o meu Eθ2. Tá? Depois eu vou calcular o Eθ, que é a soma vetorial de Eθ1 e Eθ2. Mas cada componente dessa, então, ela é determinada por uma equação.
Essa equação é muito parecida para as diversas antenas. O que vai mudar é esse cara, a gente já vai ver o que ele é, tá? Basicamente, isso daí. Então eu tenho M, tá? O que é M? É um parâmetro do tipo da antena, tá? É um parâmetro do tipo da antena. Para o dipolo de Hertz, ela é dada por essa equação. Depois a gente já vê o que é cada coisa disso daí. O I é a corrente. Tá? Então é a corrente que está entrando aqui, nesse caso está entrando aqui também. Mas poderiam ser correntes diferenciais também, tá, pessoal? Poderia ter uma corrente entrando e uma saindo. A gente vai fazer essa modelagem aqui para correntes diferenciais e para correntes de modo comum. Então depois a gente tem aqui uma exponencial elevada a menos J. Quem fez lá já eletromagnetismo 2 já viu essas equações aí. Tá? Beta zero. Então beta zero é a constante de fase. Tá? Basicamente a constante de fase é a velocidade angular sobre a velocidade escalar. Tá? A velocidade angular sobre a velocidade escalar. A velocidade escalar do que, professor? Da onda. Velocidade escalar da frente de onda. Então a gente chama isso aí de constante de fase. RI é o raio, tá? Porque basicamente a gente teria a formação aqui de um círculo, né? Então a gente teria um círculo aqui no plano do quadro, no plano do monitor, um círculo. Meu círculo está quase quadrado, mas só para ter uma noção aí. Onde eu teria campos de igual magnitude. Tá? Então, por isso eu chamei de R. Então aqui é o R1 e o R2. Tudo isso dividido pelo raio de novo. Tá? Então, o que é M aí, pessoal? Então M eu tenho a impedância de campo, tá? Que é esse cara aqui, ó, né? Eta zero. Isso aqui é impedância de campo, que é a raiz quadrada da permeabilidade do vácuo sobre a permissividade do vácuo. Essa é a impedância intrínseca do espaço livre. Como a gente está trabalhando com emissões radiadas, né, a nossa impedância do campo vai ser essa daí. Tá? E geralmente a gente já está trabalhando em campos distantes, porque quando vocês forem fazer o trabalho das normas, vocês vão ver que essas emissões elas são medidas a 3 metros de distância. A gente vai fazer alguns exercícios aqui também, seguindo a norma da FCC, que é a norma americana. Então é a 3 metros de distância que eu vou medir esses campos que o meu produto, meu equipamento está emitindo. E beta zero, que é a nossa constante de fase. Tá? E esse símbolozinho aqui é o símbolo que a gente está usando para falar de comprimento. Né? No caso aqui não é o comprimento da linha de transmissão, é o comprimento da minha antena, que na verdade é a linha de transmissão, porque eu não estou fazendo uma antena. Eu estou modelando as emissões emitidas pelo condutor do meu circuito. Então, basicamente, é a minha linha de transmissão. Tá? E aí, por último, pessoal, vem essa função f. Tá? Então, a função f, no caso aqui, para θ, a gente só está pegando o pior caso, que é o que vai pegar mais na hora lá de certificar o meu equipamento. Embora na certificação, geralmente, hoje em dia, na câmara anecoica lá, isso aqui é girado. Então eu varro todo o θ, eu varro 360 graus para θ e varro 360 graus para φ. Mas aqui a gente está modelando o pior caso, que é o que me interessa. O pior caso para essas antenas do tipo fio, né, que a gente comenta aí, por exemplo, dipolo de Hertz, dipolo, ela é com
o θ igual a 90 graus, pelo que eu falei, porque quando o θ for 90 graus, eu estarei no mesmo plano dos condutores. Quer dizer, no mesmo plano não, eu estarei paralelo ao plano dos condutores. O plano dos condutores seria esse plano aqui. Eu vou estar paralelo ao plano dos condutores. Então esse é o pior caso. Então para antenas do tipo wire, esse Fθ e θ igual a 90, tá, tende a ser o pior caso. Esse F de θ, ele é muito similar ao que a gente viu na aula passada como diretividade. Tá? A gente lembra lá que diretividade é o quê? Tem a ver com ganho, né? O ganho e diretividade são basicamente a mesma coisa. A diferença de um para o outro é que um leva em consideração o rendimento também, ou seja, o quão eficiente é a antena, dado uma potência a essa antena, ela converter essa potência em emissões. Tá? Mas a gente viu que basicamente tem antenas que direcionam mais aquela emissão, ou seja, ela tem uma diretividade mais seletiva, uma diretividade maior, consequentemente um ganho maior. Então isso aqui tem a ver com a diretividade. Para o caso de antenas do tipo fio, esse F de θ, né, θ sendo 90, esse F é 1. 1 por quê? Porque eu vou ter o círculo. Quando θ for 90 graus, eu estou no círculo. Eu estou no mesmo... Na verdade, eu estou esse círculo aqui está num plano perpendicular ao plano formado pelos condutores, né? Que é justamente o que está me falando aqui, o Fθ igual a 90. Eu estou perpendicular ao plano formado pelos condutores. Então, em qualquer um dos pontos desse círculo, o meu campo elétrico é máximo. Tá? Por isso que o F é 1. Para θ igual a 90 na antena de polo de Hertz. Bom, a gente vai precisar resolver isso aí agora, né? Já que apareceu exponencial de menos j, um monte de coisa de uma equação vetorial ainda. Tá? Isso vocês já aprenderam ou vão aprender aí fazer lá em Eletromagnetismo 2. Daqui a pouco a gente vai resolver isso daí. Agora, levando em consideração um dipolo de meia onda. Então, o mesmo modelo, pessoal. As mesmas suposições. Então, dois condutores separados pela distância S, no plano perpendiculares aí o plano XY. E aí eu também vou ter um círculo no plano XY, aonde nesse círculo meu θ é igual a 90, porque eu estou perpendicular ao plano formado pelos condutores. E aí nesse círculo, né, nessa circunferência, e os meus campos elétricos são máximos, também para a antena de polo de meia onda. Ou seja, se θ é igual a 90 graus, né? Se θ é igual a 90 graus, esse cara é 1. Tá? Agora, para uma antena de polo de meia onda, o meu M, né, que eu falei para vocês que é uma função aí que depende do tipo da antena, então ela já é diferente. Então, num dipolo de meia onda eu tinha um M assim, agora eu tenho um M que só é dependente de eta0, que é a impedância do campo. Tá? A gente viu lá que é a raiz quadrada de permeabilidade sobre a permissividade. Para campos distantes, tá? Para campos distantes, a gente vai ver a impedância de campo distante, ela é basicamente constante. A gente vai ver aí, tem um gráfico disso daí, a gente vai ver daqui a pouco. Então, como eu falei, por que campos distantes, professor? Porque a gente está modelando, definindo as nossas condições de contorno
de acordo com o teste das normas. E o teste é feito a 3 metros de distância. Então, a 3 metros de distância, nós já estamos com campos distantes. Tá? Então, aí a interação entre as ondas elétricas e magnéticas, elas vão se dar de forma que a gente chama aí campo distante. É uma forma mais uniforme, mais fácil de se prever. E a impedância de campo fica basicamente constante. De forma que se eu dividir essa constante por 2π, eu vou ter em torno de J60. Então esse é o M para a dipolo de meia onda. Tá ok, pessoal? Beleza? E aí, voltando aqui agora, eu esqueci de um negócio. Isso daqui não está certo, tá? Isso daqui não está certo. Para dipolo de Hertz estava certo, tá? Mas isso daqui não está certo. Porque basicamente o F de θ, tá? Eu tenho essa equação agora. Então se o θ for 90 graus, é o meu pior caso? Vamos ver. Quem que é cosseno de 90? É 0. Cosseno de 0 é 1. Seno de 90 é 1. Então, para θ igual a 90, eu tenho F igual a 1. Isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Mas, de qualquer forma, é uma função. Tá? Se o θ variar, eu vou ter um valor menor do que 1. Tá? Mas, de novo, no plano, eu vou ter o círculo, quando θ é igual a 90. Porque quando θ é igual a 90, nesse círculo aqui o que eu estou variando é φ. Porque φ é o ângulo que varre o plano do monitor. Está desenhado aqui, ó. Então aí eu posso variar φ em 360. Percebam, f é uma função de θ, não é uma função de φ. Então em qualquer ponto dessa circunferência, o meu campo elétrico é máximo. Então vamos modelar isso daí. Vamos chegar numa equação mais fácil de lidar, tá? Bom, então aqui eu estou aplicando o que a gente chama de aproximação de raios paralelos, tá? Que eu estou levando em consideração que esse ponto P está muito distante dos condutores. Em tese são 3 metros de distância, se a gente considerar lá as normas. Então isso vai me dar aproximação de raios paralelos. Tá? Basicamente eu posso considerar esses raios estando paralelos. Por quê? Porque essa distância é muito longa. Fazendo essa aproximação aí, eu posso dizer isso daqui, ó. Então R1, quem que é R1? É esse cara aqui. Ele é igual a R, que é esse cara aqui, né? Menos quem? Menos esse pedaço aqui, ó. Projetei aqui, ó. Daqui para lá e daqui para cá é a mesma distância. É a mesma distância. Preciso pegar isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó, a mais. Tá? Então, R1 é igual a R menos essa parte aqui. Tá? S sobre 2 cosseno de φ. Essa partezinha aqui, ó. E R2 é R mais essa mesma partezinha aqui, ó. Tá, então fazendo isso daí e resolvendo aquela equação, tá? A gente chega nisso daqui, ó. Sempre lembrando que o nosso θ é 90 graus, que é o pior caso, que é justamente o que eu quero ter um insight, tá? Na hora que eu estiver fazendo o projeto da minha placa.
E aí eu consigo chegar, né, fazendo mais o algebrismo aí. Pessoal, só estou resolvendo algebrismo, tá? Eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Vou chegar nessa equação aqui para o campo diferencial máximo, tá? E o módulo, que é o que eu estou interessado, eu não estou interessado em fase, tá? Por quê? Porque eu não estou fazendo processamento de sinais, onde a fase... mas a fase agora está 90 graus adiante. Não, eu não estou interessado em margem de fase, não estou interessado em nada disso. Estou interessado na potência do sinal. Tá? Então, estou interessado no módulo. Então, eu chego nesse equacionamento para o campo diferencial máximo. Então, voltando lá na nossa primeira figurinha, eu tenho uma corrente indo, uma corrente voltando. Tá? Então, dessa corrente aqui que vai para a direita, eu vou ter um campo para a esquerda. Dessa corrente que vai para a esquerda, eu vou ter um campo para a direita. Sei lá, aqui. E aí o campo diferencial máximo é a soma vetorial dos dois, que na verdade é a subtração desses módulos, porque um está para um sentido, o outro está para o sentido oposto. Então vai me dar o campo diferencial máximo. Dado por que equação? Dado por essa equação. Tá? Então a gente vai ver que esse campo ele é uma função do módulo da corrente, módulo de D. Tá? Lembrando que D aqui ó, tá como vetor, né? Vai e que volta, então é o módulo. É uma função da frequência ao quadrado, então quanto mais alta a frequência, mais campo elétrico eu vou emitir, mais eficiente será o meu condutor funcionando como antena. Então, quanto mais alta a frequência que eu estiver trabalhando, mais cuidados eu tenho que ter. Quanto mais alta a corrente diferencial que eu estiver trabalhando, mais cuidados eu tenho que ter, porque o campo é diretamente proporcional à corrente e diretamente proporcional ao quadrado da frequência, né? E o fator que a gente vai trabalhar muito, porque a frequência não dá para eu diminuir, né? A frequência é o seguinte, a frequência é uma característica do sinal. Infelizmente, ele é diretamente proporcional ao quadrado da frequência. Mas, poxa, eu preciso trabalhar com um sinal de 1 GHz, não tem como eu trabalhar com um sinal de 100 MB. O sinal, a frequência é característica dele. Tá? Onde eu vou poder mexer muito são nesses dois caras aqui, ó. Comprimento vezes o espaçamento. E o que é isso, pessoal? Ó, S é o espaçamento entre os condutores ou entre minhas trilhas. E L é o comprimento. O produto L vezes S é a área. Ó, isso daqui ó, é a nossa área do loop. Tá? A gente chama de área do loop. Significa dizer que quanto maior o meu comprimento ou quanto maior o meu espaçamento, maior a minha área do loop. Mais eficiente estão os meus condutores em funcionar como uma antena. D é a distância, tá? Do centro aqui, ó, né? Tá desenhado aqui, ó, D. Do centro até o campo. No caso aqui, geralmente D vai ser 3 metros. Geralmente. Por quê? Por que 3 metros? Porque está na norma. Porque é a 3 metros de distância que vai ser medido. Então, por que eu vou calcular 1 metro? Eu vou calcular 3. Afinal de contas, eu quero certificar o meu equipamento dentro das normas. Vamos fazer um exercício. Eu falei com vocês, não sei se vocês estão acompanhando com a apresentação aí. Na minha apresentação já tem aí a resolução de alguns exercícios no slide de apoio. Eu não estou apresentando diretamente no slide de apoio porque
fica muito pequeno aí na tela, né? Mas de qualquer forma, vamos fazer um exercício aí para a gente jogar números e ter alguns insights. Esse exercício está lá no livro, tá? Então, imagina que eu tenho 2 condutores. Mesmo cenário aqui, ó. Vou até deixar aqui também mostrando. Mesmo cenário aqui, 2 condutores paralelos. O raio do fio, né, é 28 gauge aí, que é uma escala americana. Eu não sei quanto que dá isso em milímetros. Tem uma tabela no livro que converte, mostra essa conversão. Se você digitar no Google aí também você vai achar essa tabela, uma tabela padrão que faz essa conversão aí dessa unidade para milímetros. Eles estão separados a uma distância de 50 mils, então mils eu já mostrei para vocês, né? Mils. 1 mil é igual a 1 milésimo de polegada. Tá? Ixi, o que eu fiz aqui? Eita. Por que não saiu? Então 1 mil é igual a 1 milésimo de polegada. O comprimento do fio tem 1 metro e a frequência do sinal é de 30 MHz. Tá? Então 30 MHz é o limite inferior das normas para emissões radiadas, né? Conduzida de 150K, 30 MHz. Radiadas a partir de 30 MHz. Então vamos calcular a máxima corrente diferencial que poderá passar por estes cabos para que os limites do FCC classe B sejam respeitados. Quais são esses limites? Então o FCC para produtos da classe B, tá? A 3 metros de distância, eu posso ter no máximo 40 dB microvolt. Tá? 40 dB microvolt. Só lembrando, pessoal, decibéis é uma unidade aí relativa a outra coisa, né? Sempre que a gente bota aí em dB, é uma coisa relativa a outra. Então aqui, como eu chamo de dB microvolt, significa o seguinte: é uma tensão relativo a 1 microvolt. Para dar 40, eu tenho que ter 100 microvolts. Tá ok? 100 microvolts, porque é tensão, né? É tensão. É só fazer a continha aí, né? É só fazer aqui, ó, 40, ó, seria isso daqui, ó, 40 dB microvolt é igual a 20, tá? Log de quem? Log na base 10, tá? Aqui é na base 10. De quem? (40 dB microvolt. Então ele é relativo a microvolt. Aqui eu tenho 1 microvolt. Aqui eu tenho a tensão linear. Então eu resolvo isso daí. Tá? Então resolvendo isso aí, ó, faço 40 dividido por 20 dá 2. Né? 2 é igual a log na base 10 disso daqui. V é igual a 100 microvolts. Só resolver essa equaçãozinha logarítmica aí. Tá? Que eu já dei aqui, ó, ou 100 microvolts. Então 40 dB microvolt é 100 microvolts. Então, o meu campo vai ser 100 microvolts por metro, porque é 40 dB microvolts por metro. Isso aqui é unidade de campo elétrico.
Então, coloquei aqui, ó. A minha distância é 3. Por quê? Porque eu estou falando os limites do FCC classe B. Então, eu sei que é 3. É claro que na prova eu diria essa distância, tá? Mas é 3 porque está relacionado às distâncias aplicadas na norma. A corrente é o que eu quero saber, é o módulo da corrente. A corrente máxima que eu respeito o limite da FCC para 100 microvolts por metro de campo elétrico a 3 metros de distância. A minha frequência é 30 MHz, então aqui eu coloquei em potências de base 10, 3 vezes 10 a sétima. A frequência é ao quadrado. Aqui, ó, a frequência é ao quadrado. Tá? Comprimento, 1 metro. Está dito aqui no enunciado. E a distância, o S, é 50 mils. Então, é 50 vezes 1 milésimo de polegada. Então, 50 vezes 1 milésimo de polegada é 1,27 milímetros. 1,27 vezes 10 a menos 3 metros. Então, aqui eu passei tudo para a escala métrica. Tá? Sistema internacional. Então, resolvendo para ID, eu tenho uma corrente de aproximadamente 20 mA. Então, eu poderia ter uma corrente de aproximadamente 20 mA aqui, ó, de modo diferencial, que eu ainda estaria respeitando a minha norma da FCC. Então, só para a gente fazer um exercíciozinho a mais aqui, ó, se eu dividisse por 2 a minha distância, em vez de 50 mil fosse 25 mil, essa corrente já ia para quase 40 mA. Então veja a importância, aqui eu tenho a capacidade como engenheiro projetista de tentar fazer isso, diminuir o espaçamento entre as trilhas. Eu consigo fazer isso. Diminuir o comprimento das trilhas. Geralmente eu consigo fazer isso também. Diminuir a frequência do sinal. Não, a frequência é a frequência. Tá? Se eu preciso trabalhar com o sinal, estou fazendo um roteamento de uma memória RAM. Pô, eu quero trabalhar na máxima frequência que ela suportar, para eu ter o quê? Maior largura de banda. Tá? Maior transmissão de dados por segundo. Então, eu não vou diminuir a frequência. Tá? Então, mexer na frequência é difícil. A gente consegue mexer geralmente nos aspectos geométricos. Por isso, um bom layout de placa de circuito impresso tem muito a ver com a geometria, tá? Com o jeito com que eu vou desenhar as minhas trilhas. Isso vai ser super importante. Então, pessoal, a gente fez a modelagem para correntes diferenciais e resolver um exercício. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma modelagem para correntes de modo comum e resolvermos o mesmo exercício, mesma norma FCC classe B, mesmo cenário, espaçamento 50 mil, comprimento de 1 metro, sinal de 30 mega, para correntes de modo comum. E aí a gente vai ver a ordem de grandeza das duas correntes. Então vamos fazer o modelo ali. Depois eu volto aqui, tá? Depois eu volto aqui. Vamos comparar esses modelos. Opa. Então, mesmo cenário, mesma modelagem, o mesmo algebrismo, tá? A diferença é que em um eu tenho a subtração, né, do campo Eθ1 e Eθ2, na corrente de modo comum eu tenho a soma. Então isso vai me dar algumas características distintas que eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Então o módulo do campo elétrico para correntes de modo comum é igual a essa equação. Então percebam que ele é diretamente proporcional ao módulo da corrente de modo comum. Ele é agora diretamente proporcional à frequência, graças a Deus, não é diretamente proporcional ao quadrado da frequência. Tá? Esse é um fator que realmente arrebenta com a gente lá nas correntes de modo diferencial, porque faz o campo subir demais.
um aumento da frequência, né? Ele não é diretamente proporcional à área do loop mais, ele é diretamente proporcional ao comprimento apenas. Isso também é interessante. Então eu não tenho muito o que fazer com o S aqui, ó. Eu tenho que tentar diminuir o comprimento da trilha. E é inversamente proporcional ao D, assim como era lá para as correntes de modo diferencial. Então, resolvendo o mesmo exercício, nós resolvermos aí o mesmo exercício, porém para correntes de modo comum, eu vou chegar a 7,96 microamperes. Então eu tinha correntes de modo diferencial aproximadamente, vamos colocar certo, vai 19,95 miliamperes. Agora eu tenho 7,96 microamperes. Tá? Então, de micro para mili, são 3 ordens de grandeza. Então, percebam, pessoal, a gente não pode negligenciar as correntes de modo comum. Uma corrente de modo comum de 3 ordens de grandeza menor do que a corrente de modo diferencial pode já me levar a um campo elétrico resultante limite da norma. Tá? E aí eu vou lá certificar o meu equipamento, o meu produto e levo bomba. Tá? E aí eu perco um dinheiro grande. Já falei com vocês que a hora desses laboratórios não é barato, desses laboratórios de certificação. Tá? Então a gente precisa levar em consideração isso, ter em mente isso desde o início do nosso projeto. Então não é só ir lá no esquemático, fazer as continhas do nosso amplificador, do nosso circuito, papapá. Eu tenho que lembrar que na hora que eu layoutar isso, ou seja, na hora que eu colocar isso num layout, as trilhas influenciam absurdamente o comportamento. Então é aquela história, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não, é porque na teoria você não lembrou que na hora que você puser isso fisicamente numa placa, o seu fio não é uma entidade mágica que leva o sinal do ponto A e do ponto B. Não, ele é uma entidade física que tem parasitas, capacitâncias, indutâncias, resistências, que na hora que tiver uma corrente circulando por ele, essas correntes vão gerar campos eletromagnéticos, que vão se propagar no meio, que vão interferir em outras trilhas, que vão interferir em outros equipamentos, que serão captadas pela antena lá no laboratório de certificação e vai impedir, provavelmente, de eu obter minha certificação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no nosso projeto. Tá? Ah, professor, mas eu estou fazendo um negócio, eu já tentei aqui resolver, não consigo, não tem jeito de melhorar o layout, eu estou trabalhando com uma frequência muito elevada, a potência da corrente é muito grande, tudo bem. Então, nesses casos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar uma blindagem. É o caso, por exemplo, de computador. Tá? Computador. Ah, professor, mas por que o computador tem um gabinete? Esse gabinete é metálico? Por vários motivos. Ajuda a dissipar o calor, tá? Fornece uma resistência mecânica. Mas um dos motivos principais é a blindagem. Tá? Eu tenho placas ali trabalhando em altíssimas frequências. Dificilmente, se eu tirar um gabinete, tá? Pegar lá só a placa mãe e certificar ela, dificilmente ela passará na norma.
Mas isso é que é legal nas normas. A norma não exige que a placa seja certificada sozinha, porque a placa-mãe ela não opera sozinha. Ela opera com um conjunto de periféricos e geralmente dentro de um gabinete. Então a norma, ela relata, né, que nós temos que fazer a certificação, ou seja, o ensaio de certificação ele deve ser feito da mesma forma como o produto foi destinado a uso. Ou seja, a placa-mãe foi destinada a uso dentro de um gabinete. Então esse gabinete vai estar lá dentro, junto da placa-mãe no ensaio. E vai estar fornecendo blindagem, graças a Deus. Então aí vai ficar muito mais fácil eu conseguir certificar aquela placa-mãe, por exemplo. Mas como eu falei, se eu puder fazer um equipamento intrinsecamente, adotando o termo em inglês lá, intrinsically safe, né? Ou seja, intrinsecamente seguro para emissões radiadas, eu teria uma vantagem competitiva muito grande. Agora, é claro que muitos equipamentos ou produtos isso é impossível, tá? Pelas características do sinal, frequência, potência do sinal envolvidas ali no circuito em si. Só voltando aqui, pessoal, é que eu acabei puxando o gancho antes da hora lá para as correntes de modo comum, mas voltando aqui nas correntes de modo diferencial, aonde a área do loop, né, que a gente colocou aqui, ó, a área do loop, ó. Então o meu campo diferencial máximo é diretamente proporcional à área do loop. Então imagina, por exemplo, eu tenho um gerador de clock e tem um ASIC aqui. Um ASIC é um circuito de propósito específico, um circuito integrado. Geralmente um circuito integrado ele precisa de clock, tá? Circuitos digitais. Então aqui eu tenho um clock. Mas olha como que eu roteei o clock. Ó. Eu fiz uma baita curva aqui, levei o clock aqui. Aí depois aqui o retorno do clock. Fiz uma baita curva. O que eu fiz? Aumentei a área do loop. Lembrando que é um gerador de clock. Então esse cara aqui, ó, alta frequência. Alta frequência. Né? Então eu estou provavelmente emitindo muito sinal eletromagnético. O ideal era fazer o quê? Tentar diminuir esse loop aqui, ó. Fazer um roteamento assim, sei lá, ó. Né? Um roteamento aqui com as trilhas muito próximas. Aqui um barramento, ó. Imagina que eu estou roteando um barramento. Então aqui, por exemplo, ó, aqui o meu sinal A vai por aqui e retorna por aqui, ó. Esse não é um bom roteamento. Por quê? Porque eu aumentei a área do loop. O ideal é que eu faça esses roteamentos, ó, adjacentes, né? A trilha que leva o sinal e a trilha que retorna o sinal. Dessa forma eu diminuí a área do loop. Então é onde nós, como engenheiros que estamos desenhando a placa, atuamos. De novo, a gente não consegue atuar na frequência, tá? Basicamente eu consigo atuar o quê? Na geometria do meu layout, no design do layout em si.